Então vamos lá, gente. Lembrando aqui, tá? Porque lá na apostila só colocaram adjuntos adnominais. Sendo que nós temos dentro de uma oração 3 elementos básicos, tá? Que são os termos essenciais, que vocês já sabem que são o sujeito e o predicado, preferencialmente o predicado, né? Porque envolve o verbo, já que se fala de oração. Temos os termos integrantes, que são os complementos, né? Os objetos, né? O objeto direto, objeto indireto, tá? Os complementos nominais, que são termos obrigatórios, né? Se o verbo ou o nome pedir. Por exemplo, o verbo comprar, tá? Eu não posso simplesmente falar eu comprei. Esse verbo aí, ou seja, o predicado não pode parar simplesmente no verbo comprar. Eu preciso de mais alguma coisa, que é o complemento desse verbo. Comprei uma bolsa. Então, uma bolsa é um objeto direto. Então, o objeto direto, o objeto indireto e os complementos nominais, eles formam os termos integrantes. E temos esse que nós vamos falar hoje, os termos acessórios. Bom, isso aqui é tão sério, é só você lembrar o que é um acessório. Quem sabe me responder o que é um acessório? O que é acessório? Acessório? Isso. Ué. Acessório é uma coisa que a gente usa. Brinco, esse negocinho. Uma coisa que nós usamos. Aí, exatamente. Aí a pergunta é, ó, brinco, batom, né? Essas coisas são essenciais pra gente. Você não consegue sair se você não botar um brinco, se você não passar um batom. Depende. Pegar o celular. Essencial. Não é essencial. Por exemplo, você em casa, você precisa estar de brinco, batom? Não. Não, né? Por isso que brinco, batom, claro, às vezes. Tá, mas não é aquela coisa essencial. Você tem que comer todo dia, não tem? Tem que tomar banho todo dia, dormir todos os dias. Isso são ações essenciais, certo? Obrigatória. Você tem que tomar banho todo dia. Você tem que comer todo dia, certo? Mesmo que não faça, mas é uma coisa essencial, tá? Agora, brinco, passar batom, são coisas acessórias, certo? Você não precisa fazer isso todo dia. Você não precisa usar brinco. Eu uso porque você gosta, porque quer ficar mais elegante, mais bonita. Por isso que ele é chamado de acessório. A mesma coisa acontece na oração. Gente, desliga um pouquinho os áudios aí. Quando for falar, aí liga, tá bom? Para não dar ruído. Então, o que acontece, tá? Os termos acessórios são aqueles termos que estão ali para dar mais destaque à frase, mais ênfase, deixar mais claro. Mas eles podem ser retirados da frase também, sem causar transtornos, tá bom? Por exemplo, acordei. Eu preciso colocar mais alguma coisa aí? Para que vocês entendam a frase? Não. O fato de acordar já dá todo sentido, correto? Agora eu posso colocar, acordei cedo, acordei alegre. Eu posso colocar isso, não posso? Pode. Para dar mais destaque, para dar mais exemplo, para deixar minha frase mais clara, tá? Então você observa que eles são acessórios, por quê? Porque não tem aquela tamanha necessidade ali. Eu posso retirar da frase. Bom, agora se eu quero deixar minha frase bem clara, bem explicada, aí eu uso esses elementos, são chamados de termos acessórios. Como eu falei, você não precisa usar brinco todo dia, você não precisa estar de batom todos os dias. Você usa para quê? Para dar mais beleza, não é isso? Sim. Então, por isso que a gente chama isso de termos acessórios. Até aí tá claro? Sim. Então vamos para o próximo. Gente, olha o horário aí, tá bom? Termos acessórios. Hoje nós vamos falar do adjunto adnominal. Mas eu coloquei aqui, tá, um mapa conceitual. Quais são os elementos que formam os termos acessórios? São os adjuntos adnominais, que nós vamos ver hoje, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo.
Esses 3 elementos aqui vão formar os termos acessórios da oração. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em termos acessórios, vocês vão lembrar que são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo, ok? Vocês vão falar nisso no restante, no decorrer das aulas. Hoje nós só vamos falar do adjunto adnominal. É o termo da oração que acompanha e modifica o substantivo. Então, a função do adjunto adnominal, primeiro, é acompanhar o substantivo. Ele só vai acompanhar o substantivo. Então, gente, é importantíssimo que eu consiga identificar na frase quem é o substantivo, quem é o nome. Por quê? Porque o substantivo, ele é o centro lá da frase, tá? Não sei se vocês lembram numa aula que eu botei, os meninos saíram. Perguntei o que estava errado na frase. Lembram disso? Os meninos saíram. O que está errado na frase? Menino. É o singular, tem que ser o plural. Tem que ser no plural. Qual é a palavra aí, centro aí? De quem que eu estou falando? 2 meninos. Menino, não é? Então, o meu nome aí, eu estou me referindo ao nome menino. E mediante esse nome eu estou passando uma informação, correto? Então, menino aí é o principal, certo? Certo. Então, os outros que deveriam concordar com ele. Ou seja, se menino está no singular, os outros também deveriam estar no singular. Entenderam? Sim. Tá? Então, o correto seria: o menino saiu. Ok? Ok. Então, o adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica o substantivo. Ou seja, ele vai estar junto ao substantivo, tá? E modificando o substantivo. A casa é linda. Daí tá. A minha casa é linda. Eu já dei uma informação a mais aí, não dei? Sim. A ideia aí de posse, quando eu usei o minha, certo? Então, aí eu já modifiquei o substantivo. Conferindo características e atributos. Acompanha sempre o substantivo nuclear, ou seja, o núcleo de uma determinada função sintática, que no caso é o sujeito ou o núcleo do objeto. Tá bom? Botei aqui na aula também esse vídeo, tá bom? Botei aqui na aula também, só não sei se vai dar para passar. Flavia, eu consegui anexar vídeo. Você é maravilhosa! Só não sei se ele vai passar aqui, estava reproduzindo. Então, gente, é isso aí. O que eu quero que vocês façam agora, tá? E a apostila, revisem, olhem lá se vocês responderam dentro do padrão que está sendo explicado agora, certo? Ok? O que eu preciso saber aqui? Quais são as classes gramaticais que modificam o substantivo? Aí nós temos... Alguém desliga o áudio? Sim, nós temos o artigo, o numeral, o pronome. Agora aqui, só cuidado, tá? Depois lá na frente eu vou falar. O adjetivo e a locução adjetiva. Essas classes gramaticais, elas terão função sintática de adjuntos adnominais, ok? Por exemplo, os meninos, os meus 2 melhores amigos de infância moram em Curitiba. Você observa que o hoje é um artigo, né? Pode ser artigo definido ou artigo indefinido. Tem o meus, que é um pronome possessivo, tá? Vai ter função de adjunto adnominal. O numeral, que indica a quantidade, ordem, posição, né? De pessoas ou de coisas, que é o 2. Vai ter função de adjunto adnominal. Melhores, que é o adjetivo, que tem função de qualificar, caracterizar, né? Aplicar atributos ao substantivo. E de infância, que é uma locução adjetiva, que também vai funcionar como adjunto adnominal. Tá claro até aí? Tá claro? Sim. Gente, eu já tô ficando expert. Sim. Bom, então vamos para o próximo aqui. Cadê isso? Agora deu menos um. Bom, tipos de adjunto adnominal. Temos o adjetivo, que tem a função de qualificar,
caracterizar, certo? Os adjetivos eles podem ser adjuntos de nominais em uma oração. Por exemplo, flores vermelhas me encantam. Vermelhas é uma característica dada a flores. Então, portanto, é um adjetivo. Aqui você observa que eu poderia simplesmente falar flores me encantam, não poderia? Mas eu quero caracterizar essa flor. Então, eu emprego um adjetivo. Esse adjetivo que está caracterizando essa flor vai ser chamado de adjunta de nominal. Ela mora naquela casa amarela da esquina. Observe, gente, que eu sempre posso tirar o adjunto de nominal, se eu quiser, tá? Por quê? Porque ele é acessório. É bom você ter? É, porque a sua frase fica, né, dentro de um texto, o adjunto de nominal é importante. Por quê? Porque te dá a oportunidade de deixar seu texto mais específico, né? Mais claro. Então, eu poderia simplesmente falar, ela mora naquela casa da esquina. Agora, a casa da esquina pode ter várias, correto? Eu quero deixar uma marca registrada da casa. Ela é o quê? Amarela. A professora olhou atenta para os alunos. Aqui eu não poderia dizer, a professora olhou para os alunos? Sim, mas eu quero dar uma característica a mais desse olhar da professora. Põe o olhar o quê? Atento. Então, adjunta de nominal. O bebê chorão deu trabalho para os pais. Eu também poderia retirar o chorão, tá? Mas eu quero deixar claro que a criança é chata, que chora muito, certo? Então, aqui o chorão deu uma informação a mais a respeito desse bebê. Até porque o bebê deu trabalho para os pais. Quem lê assim, ela pura, vai falar, nossa, tadinha, é uma criança, vai dar trabalho, criança não dá trabalho. Mas aí quando você coloca lá que era um bebê chorão, aí a gente já imagina o desespero, né, de uma criança chorando, certo? Então você observa que é uma informação a mais que está dando a sua frase. Até mesmo para não se tenha um questionamento lá na frente. A locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Inclusive, ontem, observando as atividades, tá? O pessoal está errando muito essa parte, tá bom, gente? É um grupo de palavras que equivalem a um adjetivo, tá? Ou seja, você pode falar amor de mãe, não posso? Amor de mãe. Posso ou não posso? Pode. Eu posso simplesmente reduzir aí esse de mãe em uma única palavra. Qual seria a palavra que iria reduzir esse de mãe? Amor? 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 Amor. Amor de mãe? Amor? Marcos está falando ali, gente. Amor? Paterno. Mãe. Amor materno. Materno. Então, vocês observem aí, tá? Que esse de mãe é um grupo de palavras. Eu tenho a preposição e mais um substantivo, correto? Vai formar uma locução. Toda vez que eu ouvir falar de locução, são grupos de palavras, tá? Duas ou mais palavras, que podem ser substituídas por uma única. Então, quando eu falo de mãe, eu utilizei uma locução adjetiva, tá? Em algumas construções, a combinação de um substantivo com a preposição assume o papel de adjunta de nominal com a função de adjetivo, que é o caso de mãe, tá? Eu tenho o de, que é a preposição, o substantivo mãe. Juntando os dois, eles vão formar uma locução adjetiva. Se é uma locução adjetiva, automaticamente vai funcionar como um adjetivo. Automaticamente, se é adjetivo, é adjunta de nominal. Por exemplo, ele é um exemplo de homem de consciência. Esse de consciência, ó, a preposição de, mais o substantivo consciência. Esse de consciência pode ser substituído por uma única palavra. Qual seria a palavra? Qual seria? Gabriel? Não sei. Marcele? Gente, vamos prestar atenção aí.
Ele é um exemplo de homem de consciência. Esse de consciência é uma locução adjetiva, tá? Tá caracterizando a palavra homem. Essas duas palavras podem ser substituídas por uma única palavra. Qual seria a palavra? Consciente. Consciente. Consciente, tá aí de parênteses ali, né, gente? Então, ele é um exemplo de homem consciente. Então, tanto consciente como de consciência vai formar uma adjunta de nominal, tá? Aquele menino tem jeito de anjo. De anjo, aqui, ó. A preposição de mais o substantivo anjo. Esse de anjo pode ser substituído por uma única palavra. Qual seria a palavra? Angelical. Calça angelical. Tá claro até aí, gente? Sim. Podemos prosseguir? Tá? Então já vimos que o adjetivo ou a locução adjetiva farão parte, pois, adjuntos adnominais. Então, gente, para você identificar um adjunto adnominal, é importante que você saiba identificar um adjetivo, saiba identificar uma locução adjetiva. É um adjetivo? É adjunto adnominal, função sintática de adjunto adnominal. Trata-se de uma locução adjetiva, função sintática de adjunto adnominal. Próximo. Temos aqui o artigo. Tá dando para enxergar aí, gente, ou quer que eu aumente? Dá para enxergar. Dá para enxergar, né? Temos aqui o numeral. O que são numerais? São palavras que indicam quantidade de pessoas ou coisas, bem como ordenação de elementos de uma série, né? Nós temos numerais ordinais, multiplicativos, fracionários e cardinais, correto? Né, professor de matemática? Tô certa? Isso aí. Tá certa? Os numerais não são ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários? Perfeito. Aí, tá vendo, gente? Não fugi da aula de matemática, não. Os artigos são adjuntos adnominais que são usados com bastante frequência. Lembrando, né, gente? O cara que não conseguir identificar o artigo, ele pode pedir demissão do cargo, né? Quais são os artigos definidos? Valendo uma viagem para Paris, quais são os artigos definidos? Eita. Quais são os artigos Definidos? definidos? Bianca? Esse negócio de a, o. Exatamente. O, a, os, as. E quais são os artigos indefinidos? O barulho. Tá. Quais são os artigos indefinidos? O que é ou quais são? Quais são? Marcele, fecha o microfone, deixa para abrir só quando você for falar. Sei lá, professor. Ou, uma, uns, umas. Gente, pega a tabelinha lá, tá? Para vocês estudarem. Olha lá, alguém já botou aqui no chat. Uma, uns, umas. E o que houve? O que eu fiz aqui? Ah, tá. Então, eles são adjuntos adnominais, ok? Por exemplo, uns meninos estavam brincando de bola por aí. Uns está se referindo ao substantivo meninos, dando uma ideia indeterminada. Por isso que ele é indefinido. Os meninos poderia ser qualquer menino, correto? A professora de física casou com o professor de química. Esse a é um artigo definido, está se referindo à professora. O artigo definido está se referindo ao substantivo professor. Os pais dos alunos se irritam com a quantidade de tarefas. Ou que frase. Os, artigo definido, referindo ao substantivo pais. A, artigo definido, referindo ao substantivo quantidade. O pai de Pedro pediu para ele voltar mais cedo. O artigo definido se referindo a pai.
Temos também os numerais, tá? Eu confundi aqui. Eu falei... tá. Eu confundi aqui. Numerais são palavras que indicam quantidade de pessoas. Já não, tá certo. Bem como ordenação de elementos, já falei. Numerais também podem assumir a função de adjuntos adnominais na oração. Exemplo, 2 é um numeral, está indicando a quantidade de meninas, certo? Quantas meninas eram? Duas. Então, esse 2 está se referindo à quantidade de meninas. Portanto, tem a função sintática ter adjunta adnominal. Eu considero esse trio de alunos bastante problemático. Trio, tá? Está se referindo a alunos. 3. A quantidade de 3 alunos, muito bem. Portanto, adjunta adnominal. Meu filho trouxe uma dupla de gatinhos para casa hoje. Dupla. 2. 2/3 da população já receberam a vacina. 2/3, tanto 2 quanto 2/3 é um numeral também, né? Portanto, adjunta adnominal. Tá bom? Tá faltando uma aqui. Tá. Agora, lembra que eu falei preste atenção aqui, tá, gente? Porque lá só está escrito pronome. Então, o que acontece? O aluno pode confundir. Só é adjunta adnominal se for um pronome adjetivo. Vocês lá nas séries iniciais aprenderam que o pronome ele pode ser pronome substantivo, que é aquele que substitui o nome, ou ele pode ser pronome adjetivo, que acompanha o nome. Então, você tem que observar bem. Porque, por exemplo, eu é um pronome. Só que esse eu comprei uma casa. Você observa aí que esse eu, ele não está acompanhando o nome, ele está substituindo o nome de quem comprou a casa. Nesse caso, ele é um pronome substantivo. Agora, minha irmã comprou a casa. Você observa que esse minha está acompanhando o substantivo irmã. Então, como ele está acompanhando, está ali junto do nome, ele é um pronome adjetivo, ok? Então, somente o pronome adjetivo que tem função sintática de adjunta adnominal. Pronome substantivo não, tá? Se ele estiver substituindo o nome, ele vai ter função de sujeito. Agora, se ele estiver acompanhando o nome, ele vai ter a função de adjunta adnominal. Tá claro até aí, gente? Sim. Então, os pronomes são termos que podem substituir os substantivos nas orações. Eles também podem assumir o papel de adjunta adnominal. Então, só cuidado com isso aqui, tá? Ele só vai assumir o papel de adjunta adnominal se ele estiver lá coladinho com o nome. Se ele estiver se referindo ao nome. Ele tem que estar ali junto do nome, ok? Se referindo ao nome. Se ele não estiver, ele vai ser pronome substantivo e aí ele vai ter função de sujeito. Meus pais morreram quando eu era pequeno. Você observa aqui que meu está se referindo a pai. Pai está aqui, não está? Está acompanhando o nome. Então, nesse caso, ele tem função, sim, de pronome adjetivo. Então, sendo um pronome adjetivo, ele vai ser um adjunto adnominal. Agora, você observa que no outro, quando eu era pequeno, não está substituindo. Esse eu está se referindo a quem? Eu é a pessoa ali. Ele está acompanhando alguém? Sim ou não? Se não, talvez, quem sabe? Sim. Não. Aqui você observa que meus está se referindo a pais, tá? Os pais eram de quem? Meus. O eu aqui é o nome de uma pessoa. Quando
Os pais morreram quando Maria era pequena. Então, você observa que está substituindo o nome. Os pronomes pessoais étnicos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, terão sempre função de sujeito. Então, esse eu aqui é o pronome pessoal reto. Portanto, ele é sujeito, não adjunto adnominal. Ele não está acompanhando o nome. Ele está substituindo um nome. Esse eu pode ser o Joaquim, a Severina, certo? A menina. Ok? Entenderam a diferença? Aqui, meu está acompanhando o pais. Agora, o eu está substituindo o nome de alguém. Entenderam, gente? Entendi. Pode seguir? Sim. Ai, Sim. Pode. esse cachorro é meu, tá? Esse está se referindo à palavra cachorro, certo? Indicando, está se referindo à palavra cachorro. Já o meu, tá? Está substituindo o nome de alguém. Meu, Fátima, esse cachorro é meu. Joaquim, esse cachorro, certo? Aquela menina não é da nossa turma. Aquela está se referindo à menina, portanto, está acompanhando o substantivo menina. A mesma coisa nossa, está acompanhando o substantivo turma. Então, os dois aqui são adjuntos adnominais. Tá? Agora, vocês observem que aqui os pronomes, tá? Tanto os possessivos quanto os demonstrativos, meus, possessivo, esse e aquela, demonstrativo, nossa, possessivo, eles estão vindo sempre antes do substantivo, não tá? Primeiro vem o pronome e depois vem o substantivo, certo? Certo? Certo. Tá? Certo. Esse cachorro, primeiro vem o pronome esse, mas depois vem o substantivo cachorro. A mesma coisa aqui, primeiro vem o pronome demonstrativo aquela, mas depois vem o substantivo menina. Pronome possessivo, depois o substantivo. Porém, não tem a necessidade de ser assim, tá? Posição do pronome possessivo adjetivo. Conheça as posições ocupadas pelo pronome possessivo adjetivo em relação ao substantivo que ele determina. Wesley. Pronome possessivo é também pronome adjetivo porque acompanha o substantivo, isso já vimos. Como você pode perceber nas frases acima, o pronome aparece normalmente antes do substantivo. Ó. Meu pai, tá? Porém, há alguns casos em que ele poderá ser colocado depois desse tipo de palavra. Ou seja, eu posso mudar essa ordem? Posso colocar ele depois? Posso. Eu só preciso observar em qual situação, tá bom? Por exemplo, quando não houver artigo definido acompanhando o substantivo. Então, eu vi lá na frase, tá? Eu vou escrever uma frase em que não vai ter um artigo definido para acompanhar o substantivo, eu posso alterar essa ordem. E se tiver, professor? Se tiver, você vai ter que fazer a frase normalmente, ok? Ele vai ter que vir antes do substantivo. Por exemplo, a falta de amigas minhas no aniversário foi indesculpável. Você observa que aqui o substantivo é quem? Amigas, certo? Amigas. Antes, tem algum artigo acompanhando a palavra amigas? Não. O que eu tenho aqui é um de, que é uma preposição. Então, eu posso mudar a posição desse pronome possessivo adjetivo. Então, ao invés de botar minhas amigas, eu posso colocar amigas minhas. Em que situação, gente, que eu posso fazer isso? Em que situação? Bianca, Gabriel, Wesley, Trindade, TLX, eu não sei quem é. Vai lá. Quando que eu posso
mudar a ordem do pronome possessivo adjetivo. Primeiro. Quando? Vai, Lohan, que eu quero falar depois. Agora que eu vi o nome aqui. Ô, professora. Fala. O Trindade aqui, o nome dele o meu nome é Caio. É que eu coloquei isso Caio. por causa de um negócio que eu faço. Ah, tá. Coloca seu nome aqui depois do lado, então, tá, Caio? Nome todo. Vamos lá, gente. Então, já. Então, eu só posso alterar a ordem. Um dos motivos de eu poder alterar a ordem é quando não vier um artigo definido determinando o substantivo, que é o caso aqui. Antes de amigas, não vem artigo, vem uma preposição. Então, eu posso alterar a ordem. A segunda hipótese, quando o substantivo estiver determinado por um artigo numeral ou pronome indefinido. A falta daquelas amigas suas no aniversário foi indesculpável. Então, aqui você observa que eu tenho aqui, ó, daquelas, né, que é o pronome demonstrativo. Então, nesse caso, eu posso alterar a ordem também. Nas interrogações diretas. O que é interrogações diretas? São aquelas perguntas que você faz direto usando ponto de interrogação. Qual o seu nome? Uma interrogativa direta. Já indireta, você não utiliza. Por exemplo, gostaria de saber qual o seu nome, certo? Então, mas se for uma interrogativa direta, você também pode alterar a ordem do pronome, gente, é pronome possessivo adjetivo, tá? Onde está aquela amiga sua? Normalmente a gente fala onde está a sua amiga, né? Então, onde está aquela amiga sua? Você observa aqui que eu tenho uma interrogativa direta. Então, eu posso alterar a ordem? Posso. Para dar ênfase, o que é ênfase? Dar mais destaque, né? Deixar mais em evidência. Desculpe os esquecimentos meus. Então, eu também posso alterar a ordem. Ok, gente? E alguma pergunta até aí, Marcos? Dá tempo ainda? Tá mais ou menos dando tempo. Tá encerrando já. Tá encerrando? Me fez aí, tá? Não, mas já encerrei aqui, só para ver se dá tempo. Pessoal, alguma pergunta até aí? Não, de boa. Não. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Eu deixei um vídeo lá na plataforma WhatsApp para vocês, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Estudem agora.